Eu sou Floreci Fausto dos Santos, terapeuta holística, e hoje eu quero falar, dentro do holístico, sobre a metodologia humanoterapeuta, que é um tratamento totalmente energético e espiritual, onde a gente vai limpando com as técnicas dessa metodologia os bloqueios emocionais que a gente cria na nossa vida, no nosso dia a dia, tá? Então, o que seria esse bloqueio, né? Bloqueio energético são situações que nós passamos, né? Situações que nós passamos, que nós temos dificuldade de lidar com ela, tá? Situações, traumas, né, que nós passamos. Então, o que ocorre? Quando eu passo pela situação e eu não sei lidar com ela, o que eu faço? Eu simplesmente pego ela e não quero nem saber, não quero olhar, porque ela dói muito, ela machuca, né? Então a gente joga para o inconsciente, ou, né, ou falando numa linguagem melhor, jogo para debaixo do tapete, onde eu não vou ver, ninguém vai ver, não quero nem olhar. Só que o que ocorre quando eu faço isso? Quando eu faço isso com uma situação que eu passei, tá? Cada situação, cada dificuldade que eu passo, que eu não sei lidar com ela, ela vai gerando um bloqueio energético que eu peguei isso aqui, tá vendo? Essas bonequinhas russas, para explicar, que eu achei muito legal isso. Então aqui tá, eu passei por uma situação em que eu não soube lidar, tá? E criei esse primeiro bloqueio aqui. Aí nasceu esse bloqueio energético, que bloqueio energético é uma massa que vai criando, né? Com as situações que a gente passa, que a gente não consegue lidar com ela. Então, eu criei o meu primeiro bloqueio, tá? E como que eu criei esse bloqueio? Que situação que eu passei? Então, eu vou dar exemplo aqui de situações que vai depender, cada um, né? Mas os exemplos que a gente possa dar de pânico, depressão, abusos que a gente passa no decorrer da nossa vida, né? Eu estou falando só dessa nossa existência, dessa nossa vida atual, tá, gente? Mas esses bloquinhos aqui, a gente tem muitos deles, que eles vêm de outras vidas também, né? Então a gente tem bastante. E nessa agora a gente continua fazendo, né? A gente continua alimentando esses bloquinhos pela dificuldade de não saber lidar com as situações que a gente passa. Então, no decorrer da nossa vida, o que acontece? Eu passei por uma situação muito constrangedora, que não foi boa para mim, mas eu não tive coragem nem de contar na minha família, fiquei com medo. Então, eu começo a criar o meu primeiro bloqueio. Aí acontece, passa alguns anos, tá? Isso eu estou falando dentro dessa vida. Mas tem muitos bloqueios que a gente está trazendo já de outra, que ele gerou em outras vidas nossas. E nessa ele só está aumentando. Mas digamos que esse aqui começou nessa vida. Para você entender, vamos focar nessa vida. Então começou esse primeiro bloqueio. Aí passa-se os anos, eu passo novamente por uma outra situação bem diferente, né? Que aparentemente nada a ver com essa, que criou esse bloquinho aqui já, mas que a frequência energética é a mesma, tá? Que tudo é energia. Então, eu estou falando de frequência. Estou mostrando algo assim, né, materialmente, só para vocês compreenderem, para dar um exemplo, tá? Então, aí eu passo por uma outra situação, que são fotografias diferentes, mas tem a mesma frequência energética que aqui, e novamente eu não soube lidar com ela. Aí o que acontece? Esse bloquinho aqui vai aumentando. Aí passa o tempo, eu passo por outra novamente, que tem a mesma frequência deste bloco. Ele continua aumentando. Cada vez ele aumentar mais dificuldade eu vou ter de lidar, de executar qualquer situação que tenha a mesma frequência desse bloco aqui que eu já criei. Então, isso é para tudo na nossa vida. Se no momento que aconteceu eu não consegui me manifestar como eu deveria,
eu vou estar criando esse bloqueio. Aí a metodologia, o manoterapeuta, ela tem as técnicas onde vai estar limpando esse bloco, tá? Cada técnica vai estar atuando em uma camada, né? E quando a gente vai limpando, tá vendo? Vai acontecendo isso. Até chegar ao finalzinho e a gente limpar esse finalzinho. Esse tratamento, ele é feito totalmente online, tá? Não tem necessidade presencial, tá? Fazia-se esse tratamento presencial antes, mas hoje em dia não tem necessidade de a gente fazer presencial, porque como é energia, né? Energia não tem distância, tá? Então, você pode estar do outro lado do planeta e eu aqui no Brasil e posso te fazer um tratamento completo, tranquilamente, né? Então, esse tratamento é feito assim, à distância, é uma vez por semana. Quais são os tipos de bloco para você entender, né? Eu já expliquei o que é um bloco energético, mas para você entender as situações que são bloco energético, síndrome do pânico, oscilação de humor, depressão, medo de altura, relacionamento íntimo, relacionamento familiar, etc. E por aí vai, medo de dirigir, né? Tudo isso são blocos energéticos que a gente tem na gente e a gente não consegue efetuar essas tarefas como elas deveriam de ser efetuadas. Aí quando a gente limpa, né, tudo isso que eu acabei de falar, quando esse bloco é limpo, durante o processo que esse tratamento vai ocorrer, a pessoa vai estar tendo ganho de consciência. E o que é o ganho de consciência? Você vai estar tendo compreensão das situações que você passou e ressignificando isso. Vai estar tendo um outro entendimento. Aí eu limpei para você conseguir enxergar isso. Tá? Então aí você se cura desse bloco, porque você ganhou a consciência, você já sabe o que provoca a criação desse bloco, aí com ganho de consciência você não deixa isso ocorrer mais, tá? Por isso que a gente fala que a cura, quem cura realmente é você. O trabalho do terapeuta é simplesmente ir lá limpar essa massa, né, que está atrapalhando o fluxo natural energético da energia, tá? Então esse é um tratamento totalmente eficaz, à distância, tá? E qualquer contato vocês podem entrar aí, que tem o meu contato aí embaixo, para se querem marcar consulta, para saber mais alguma coisa, ou já passar pelo tratamento, né? E em seguida, tem o depoimento de algumas pessoas que passaram por essa experiência, limparam esse bloquinho energético nelas e como a vida delas fizeram uma diferença incrível que vocês nem imaginam. Só passando para dizer, putz, realmente é isso mesmo, tá bom? Pelo fato de eu ser uma pessoa extremamente ansiosa, com muitos medos, muitas crises de pânico, muitos bloqueios e muitas crises de ansiedade, eu busquei a humanoterapia como um tratamento alternativo e foi muito satisfatório. No começo, eu confesso que eu tinha um pouco de receio, eu tinha também aquela ansiedade de querer resolver logo. O começo não é fácil, é um passo muito grande que a gente tem que dar e tem que ser uma coisa de dentro para fora. O começo é realmente o mais complicado e depois você vai percebendo a sua melhora, as pessoas à sua volta vão percebendo a sua melhora. O decorrer do tratamento, ele vai passando a ser mais tranquilo. A pessoa que faz o tratamento também é muito acolhedora. Então tudo isso é extremamente satisfatório. E no final de todo o tratamento, todo o processo, que no meu caso durou mais ou menos aí uns 3 meses e meio, me senti outra pessoa. Hoje eu posso dizer que eu sou muito mais liberta, muito mais flexível, cabeça mais aberta, mais tranquila, mais em paz.
mais compreensiva. Então é algo que vale muito a pena. Você cuidar de você, eu acho que é o essencial, porque se nós não cuidarmos de nós mesmos, né, quem é que vai cuidar? Boa noite, meu nome é Jairo dos Santos. Eu fiz o tratamento com a Floresci Fausto referente à humanoterapia. O meu problema principal que eu relatei para ela era a falta de foco. Realmente, eu sentia muita falta de foco. Qualquer coisa que eu ia fazer, desde ler um livro, ou tentar assistir algum filme, ver alguma série, iniciar um curso, realmente eu não conseguia me manter focado por mais de 3 a 4 minutos. E isso já estava me atrapalhando muito, porque referente a curso, não dá para você ficar parando, perdendo foco e migrar para outras coisas, ou seja, a cabeça não estava muito legal, praticamente sem falta de foco. Aí eu conversei com a Floresci e ela falou, você precisa fazer uma terapia, de humanoterapia. Eu acabei fazendo humanoterapia, gostei muito. Acredito que com 1 mês e meio de sessões que eu fiz, eu já comecei a sentir uma boa melhora. E que ainda estou melhorando muito com o passar do tempo. Então é isso. Super recomendo o tratamento de humanoterapia. Eu sou Madalena Clemente, fiz terapia com a Floresci Fausto, essa técnica chamada humanoterapia. Na ocasião, levei questões ligadas a apego, preocupação, dificuldade de aceitação. Foi bem interessante porque isso se desdobrou para outros padrões emocionais que eu pude dar um ressignificado. E eu recomendo essa terapia. A Floresci se mostrou uma terapeuta sensível, respeitou meu ritmo, domina bem a técnica. Então, a humanoterapia eu recomendo, em especial com essa terapeuta maravilhosa que é a Floresci Fausto.